Bom dia. Na sequência, a gente abre para as perguntas. Tá bom? E todas precisam ser feitas no microfone por conta da questão da produção. Não precisa pôr agora, não. Tem? Isso aí a gente põe depois no senhor. Deixa aí. Deixa aí. Você vai colocar o copo, tá bom. Tá. Bem, primeiro, eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade a um jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol aqui na Europa. Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. Bom, dito isso, eu queria dizer para vocês que a minha vinda a esse encontro do G7 é ainda o cumprimento de uma tarefa que eu me propus quando fui candidato a presidente da República. Quando nós deixamos a presidência em 2010, o Brasil era um bom protagonista internacional. O Brasil era levado em conta para todas as conversas que se tinha nesse mundo sobre desenvolvimento, sobre o meio ambiente, sobre a questão do clima. E depois o Brasil passou 6 anos no anonimato. O Brasil virou paira no mundo político, porque ninguém queria ouvir o Brasil e o Brasil também não queria ouvir ninguém, porque quem governou o Brasil era efetivamente uma figura atrasada, apolítica, sabe, que não entendia a necessidade da boa política de relações internacionais. E a minha vinda aqui se deu pelo fato de que o Brasil vai presidir os BRICS a partir do ano que vem. O Brasil vai presidir o G20 e essas pessoas que estavam aqui fazem parte do G20 e é importante que essas pessoas participem do G20 no Brasil o ano que vem. E também pela oportunidade de fazer a quantidade de bilaterais que eu fiz, foram 10 bilaterais. Além da bilaterais, eu tive uma outra reunião aqui nesse salão com 4 grandes empresários japoneses, a Mitsui, a Toyota, a Nippon Steel, a NEC e o Banco de Investimento japonês. Tive conversas informais com a Coreia, com os Estados Unidos, com a OCDE, com a OMC, com o Reino Unido, com a União Europeia e com a União Europeia. Bem, vocês vão perguntar, e a Ucrânia? O fato é muito simples, ou seja, tinha uma entrevista, uma bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão às 15h15 da tarde. Nós esperamos e aí ficamos recebendo a informação que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu, certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu. Eu ouvi atentamente o discurso do Zelensky no encontro, ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro, e eu continuo com a mesma posição que eu estava antes. Eu estou tentando com outros países, com a Índia, com a China, com a Indonésia e outros países construir, sabe, um bloco para tentar construir uma política de paz no mundo. O mundo não está precisando de guerra, o mundo está precisando de paz, de tranquilidade, para que o mundo volte a crescer e distribuir riqueza para o povo pobre que passa fome nesse mundo. Dito isso, eu quero dizer para vocês que o Brasil está de volta para fazer o jogo internacional e para ajudar o mundo a cumprir as metas estabelecidas para combater
o efeito estufa no mundo. O Brasil vai assumir o seu compromisso de desmatamento zero na Amazônia até 2030. O Brasil está fazendo uma transição energética muito profunda. O Brasil é o país do mundo que tem a energia elétrica mais limpa, 87% da nossa energia elétrica é renovável, e 50% de toda a energia brasileira 50% é renovável contra 15% do mundo. Na elétrica, o Brasil tem 87% de renovável contra 28% do mundo. Então, o Brasil tem autoridade moral e política para discutir a questão do clima com todos os países do mundo. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade. O que nós queremos é entender que na Amazônia moram 28 milhões de pessoas e essas pessoas têm o direito de viver, de trabalhar, de comer, de ter acesso aos bens materiais que todos nós queremos ter. E por isso nós precisamos explorar, não desmatando, explorar a riqueza da biodiversidade da Amazônia para saber se a gente pode inclusive extrair possibilidade de desenvolver uma indústria de fármaco, uma indústria de cosmético para gerar empregos limpos, para que a Amazônia possa sobreviver e para que a humanidade possa sobreviver. Nós vamos ter em agosto uma reunião com 8 países amazônicos, todos os países da América do Sul, que fazem parte da Amazônia, Equador, Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, mais as Guiana e o Suriname, inclusive a França, se quiser, a França tem um pedacinho, sabe, da Amazônia, porque a França tem a Guiana Francesa, que tem uma parte considerável do território da Amazônia. E nós vamos fazer um encontro para tentar afirmar uma política unificada dos países amazônicos e ver qual é a política que nós vamos ter para os indígenas, porque, na verdade, uma política séria para evitar o desmatamento e controlar as nossas florestas, os indígenas podem ser efetivamente os grandes guardiães da floresta. E aí vale para o Brasil e vale para os outros países da América do Sul. Também vamos encontrar e discutir com a Indonésia sobre a questão da floresta da Indonésia, da floresta do Congo, para que a gente possa, enquanto mundo que ainda tem floresta, oferecer para o mundo uma possibilidade de tratar seriamente a manutenção dessas florestas, desde que o mundo rico cumpra com os compromissos que tem afirmados na COP15 em Copenhague, no encontro de Paris, ou seja, todas as COPs as pessoas falam que vão doar 100 bilhões de dólares ao ano para que os países em desenvolvimento possam preservar a natureza. Nós estamos aguardando. Obviamente que eu recebi, tem o Fundo Amazônia, que foi criado com a Noruega e com a Alemanha. Os Estados Unidos ofereceu 500 milhões, sabe, um pouco tinha. A Inglaterra também ofereceu 500 milhões, mas ainda falta muito para os 100 bilhões que eles estão prometendo. De qualquer forma, o Brasil vai fazer por conta própria aquilo que o Brasil tem que fazer. Preservar a Amazônia é dever e responsabilidade do povo brasileiro. É o que o Brasil pode oferecer ao mundo. É tranquilidade de que a nossa Amazônia não vai ser extinta. Quem quiser cortar uma árvore para fazer móveis, fazer cadeira, fazer mesa, fazer cama, plante uma floresta e corta o tanto que ele quiser. Mas na floresta Amazônia, ela não é de ninguém. Ela é do povo e ela é do planeta, embora seja território soberano do nosso país. Dito isso, estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Bom dia. Bom dia, presidente. Marcos Uchoa, aqui da TV Brasil. Tudo bem aqui na sua frente? Nós estamos numa cidade que sofreu, né, em 1945, pela primeira vez, uma possibilidade de uma ameaça de destruição do planeta, que é uma coisa que, a partir da arma nuclear, a gente está vivendo. E agora a gente está vivendo essa possibilidade de destruição do planeta a partir da questão do meio ambiente. O senhor sentiu uma certa frustração na medida que essa reunião do G7 absorveu muita coisa ligada à guerra da Ucrânia? Claro, tem possíveis ramificações aí nucleares, que não se espera, mas enfim, é possível. E existiram algumas coisas concretas para o Zelensky, como o F-16 lá que abriram, e em relação ao meio ambiente ficou num segundo plano, mais uma vez, muito mais no nível de retórica do que de coisas concretas. Quer dizer, você sentiu nessas reuniões bilaterais, nas conversas, uma vontade real de fazer algo mais concreto? Olha, eu muitas vezes
eu acho que o discurso é feito muito mais para o eleitorado de cada representante dos países do que para respeitar a natureza. Vamos ser francos, nós temos o protocolo de Kyoto há quanto tempo? Quais países cumpriram o protocolo de Kyoto? Nós temos o Acordo de Paris há muito tempo. Quantos países cumpriram o Acordo de Paris? Olha, eu tenho dito de que nós precisamos ter uma governança global muito forte. É por isso que eu reivindico a necessidade de mudar o Conselho de Segurança da ONU, colocando mais países e, ao mesmo tempo, você tirar o direito de veto, para que você possa decidir uma coisa numa COP e cumprir aquela coisa. Porque o dado concreto é que não cumpre. Cada país, quando volta da decisão, o seu Congresso não aprova, os seus empresários não querem. E na questão climática não pode ser assim. Na questão climática a gente tem que decidir e obrigar todos os países a cumprir, com pena desses países serem punidos. Aí sim, vale você ameaçar a punição para quem não cumpre uma decisão coletiva tirada no encontro internacional para discutir a questão do meio ambiente. Ou seja, o planeta é um barco em que todos nós estamos lá. Não vai ser possível uma parte morrer e a outra não morrer. Obviamente que os pobres sempre pagarão o preço primeiro. Mas o que nós queremos é o seguinte: se dá para salvar o planeta, vamos salvar. E é importante ter em conta que as pessoas não levam a sério, apesar de fazerem muito discurso. Eu digo isso porque nem os 100 bilhões que começaram a prometer a partir de 2009, na COP15 em Copenhague, foi cumprido por ninguém. Então, é o seguinte, é preciso levar muito a sério. Por isso eu estou reclamando a mudança no Conselho de Segurança da ONU, que entre mais países da América Latina, mais países da África, que entre o Japão, que entre a Alemanha, que entre a Índia, sabe, que entre países importantes. A África tem 54 países. Sabe? Por que a África não tem 1 ou 2 representantes? Ou seja, a ONU de 45 já não existe mais. Ela foi criada para manter a paz no mundo, mas ela não tem mais autoridade para manter a paz no mundo, porque são os membros do Conselho de Segurança que fazem guerra. Vamos ver os Estados Unidos e o Iraque. Foi discutido no Conselho de Segurança? Não. Vamos ver a Inglaterra e a França quando invadiram a Líbia. Foi discutido no Conselho de Segurança? Não. Vamos ver o Putin agora. Discutiu no Conselho de Segurança? Não. Ou seja, são os membros do Conselho de Segurança que não obedecem ao Conselho de Segurança. Então é preciso mudar, dar mais representatividade, mais legitimidade, para que o Conselho possa ter a força que precisa ter para manter a paz no mundo. Se o Conselho funcionasse como deveria funcionar, possivelmente não tivesse acontecido a guerra da Ucrânia com a Rússia. Possivelmente, se o Conselho de Segurança tivesse força para negociar. O dado concreto é que não tem. Ontem, não sei se vocês viram, o discurso do próprio secretário-geral da ONU, dizendo que, lamentavelmente, não tem força. Em 1948, a ONU teve força de criar o Estado de Israel. Hoje, a ONU não tem força para manter a paz Israel e palestinos. Nem consegue fazer com que a terra demarcada fique intacta, porque Israel, de vez em quando, ocupa uma parte das terras que são dos palestinos. Então é preciso uma instituição séria, que tenha peso, que tenha força e que tenha autoridade política para tomar decisões e ela ser cumprida. E na questão do clima, isso é primordial. Ou todos nós entendemos que o barco é um só, ou todos nós entendemos que o planeta é redondo, ou todos nós entendemos que uma desgraça que vier vai pegar todo mundo de calça curta. Os cientistas estão nos prevenindo. Então é importante que a gente tenha clareza de que nós somos os responsáveis de nos salvar ou de nos matarmos. Tem um coordenador aí que... Por favor. Augusta. Peraí, só um pouquinho. Um minuto. Ok. Vou colocar aqui agora. Ah, um companheiro. Presidente, está me ouvindo? Aqui é Sérgio, seu intérprete. Estou te ouvindo, Sérgio. Ok, ótimo. Thank you, President. Muito obrigado. Hear me? Tá bom. Sim, pode me ouvir. Okay. Thank you, President. I'm Real Sanada from Asahi Shimbun. I'm honored to meet you here, and I'd like to ask Peraí. Está entrando a voz dele direta. Tá,
Está me ouvindo agora, presidente? Agora eu estou te ouvindo. Então tá bom. É que apagou aqui meu microfone. Tá bom. I'd like to ask about Eu gostaria de perguntar sobre a relação entre a Ucrânia e a Rússia. E o senhor mencionou agora que o senhor não pôde se encontrar com o presidente Zelensky. O senhor gostaria de se encontrar com o presidente Zelensky se houver alguma chance no futuro? Olha, faz 15 dias que eu mandei o meu ex-ministro das Relações Exteriores e a Ucrânia falar com Zelensky. O que eu sinto é que nem o Putin nem o Zelensky estão falando em paz nesse momento. Me parece que os dois acreditam que, sabe, alguém vai ganhar e não precisa discutir a paz. Eu estou convencido que se não houver uma discussão sobre a paz, essa guerra pode ser muito longa. E eu acho que é importante a gente evitar que continue morrendo gente. E somente a paz é que vai fazer isso. O que eu estou pedindo é que os países que ainda não se envolveram com a guerra, e eu citei a China, citei a Índia, citei a Indonésia, citei o Brasil, que são os maiores países, sabe, que estão tentando construir a possibilidade de construir paz. Mas paz só é possível se os dois quiserem. Eu acho que na hora que for necessário encontrar com Zelensky, depois de encontrar com o Putin, eu não tenho problema nenhum de viajar à Ucrânia e viajar à Rússia. Mas, por enquanto, pelo que eu ouvi do meu representante, sabe, não é possível nesse instante. Então, primeiro, nós temos que ver quando é que um dos dois vai querer discutir a paz. Ontem vocês viram o discurso do presidente Biden, sabe, que não fala em paz, ou seja, ele fala e a Rússia tem que abandonar, sabe. Para isso, eu não sei se ela vai abandonar. Eu acho que é preciso, então, ter gente que possa construir uma saída para que se encontre a paz. Todos nós condenamos a ocupação territorial, sabe, da Ucrânia. Não tem ninguém que não condene. Achamos que os russos não deveriam ter o direito de fazer isso. A Ucrânia está certa em defender o seu território, mas isso vai até quando? Então é preciso que tenha pessoas com disposição de conversar. Eu conversei com o Xi Jinping, na Indonésia ontem, então há um grupo de países do Sul que querem negar, que querem encontrar paz, que o Norte não está conseguindo fazer. Então tem uma parte que quer a guerra e tem uma parte que quer a paz. Eu espero que a parte que quer a paz saia vencedor disso. Mr. President, my name is Ekaterina Golubkova. Senhor presidente, ela está falando muito baixo, tem que falar mais perto do microfone. You hear me now? Yeah, Não, não estou ouvindo, está muito baixo o microfone. O tradutor não está te ouvindo. Agora sim, agora está com o microfone agora. Deixa esse Do you hear me now? Tá bom, vamos tentar ouvir, está muito baixo. All good? Ok. Bota o microfone perto da boca. Okay, so my name is Ekaterina Meu nome é Ekaterina Golubkova, Do you hear me now? eu trabalho para Reuters. Okay, perfect. Thank Sim, you. estou vendo, obrigado. Thank you for your speech. Muito obrigado pelo seu discurso e todas as explicações que o senhor deu aqui sobre suas reuniões e seu plano de paz. Eu queria seguir com a ideia de plano de paz. O senhor disse que talvez, falou com muitos líderes aqui, como é que seu plano de paz está avançando, presidente? Depois dos seus encontros aqui com os líderes mundiais, o senhor está vendo alguma data possível quando o seu grupo de paz para a guerra, qual é a principal vantagem da sua proposta de paz comparado com outras propostas, como a da China, por exemplo? Qual é a sua diferença da sua proposta com a do presidente chinês? Deixa eu te dizer uma coisa. Só é possível discutir a paz quando o Zelensky e o Putin quiseram discutir a paz. Não é possível construir uma proposta em guerra. O que nós queremos é que primeiro pare a guerra, pare os ataques e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada para a Ucrânia e para a Rússia. É isso que nós queremos. Não é possível você construir um plano de fora para dentro. Quem tem que querer um modelo de paz é a Ucrânia e a Rússia. Não é a China, não é o Brasil, não é a Indonésia, ou seja, o que nós queremos é o seguinte: primeiro parem a guerra, pare os tiros, pare
as mortes. E aí vamos sentar em torno de uma mesa no território que os dois escolherem e vamos então começar a negociação. É assim que a gente vai encontrar a paz. Ninguém tem um modelo pronto, o modelo pronto será deles. Presidente, bom dia. Felipe Santana, da TV Globo. Presidente, da mesma forma como quando um não quer, dois não brigam, quando dois querem, dois se encontram, né? Quando o Zelensky chegou, Narendra Modi foi lá encontrá-lo. O senhor encontrou o Zelensky lá no painel que participou e postou, inclusive, nas redes sociais foto com o Biden, com quem o senhor também não tinha feito uma bilateral. O senhor está falando que o Zelensky talvez não queira paz nesse momento, então foi por esse motivo que não houve um esforço maior do Brasil de encontrar o Zelensky? Não sei. Deixa eu lhe falar. Os meus diplomatas estão aqui. Eles marcaram uma agenda com o Zelensky às 15h15. Às 15h15 nós recebemos o recado de que o Zelensky estava atrasado. E eu atendi o presidente do Vietnã. Demorou quase 1 hora o atendimento do presidente do Vietnã. E nesse aspecto o Zelensky não veio. É isso que aconteceu. Aconteceu isso, ou seja, se ele teve um outro problema mais sério, se teve alguma atitude, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão, 15h15, o encontro com o Zelensky. É só isso. Ele falou que o senhor teria ficado decepcionado com esse encontro que não aconteceu. Ele não falou comigo. Eu não falei com ele. Ele falou na coletiva de imprensa que o senhor teria ficado decepcionado. Não, eu não fiquei decepcionado. Eu fiquei chateado, porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. Por isso que eu marquei aqui no hotel. Apenas isso. Mas veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz. Então, se não deu certo no momento em que os convidados do G7 iriam discutir com o G7, porque ele não tinha discutido antes. Então, não deu, é isso. Mas não faltará oportunidade para a gente se encontrar e conversar. Eu, quando tiver percebendo que as pessoas querem efetivamente negociar, eu quero dizer que eu estou pronto a ir à Rússia, a ir à Ucrânia, a ir ao Egito, a ir no fim do mundo para tentar discutir o fim dessa guerra. Agora não. Agora não, porque os dois não querem. Eu estou dizendo para você que o Celso Amorim foi lá, foi na Rússia, depois foi na Ucrânia, sabe? E o Celso Amorim falou, não, por enquanto, eles não querem conversar sobre paz. Se um tem uma proposta que é a rendição do outro, se o outro tem a proposta que é a redenção do outro, ou seja, e ninguém vai querer se render. Tá? Negociação não é rendimento, negociação é negociação. E vai ter um momento que vai querer negociação. Vai ter um momento, tem momento que a gente não quer e tem momento que a gente quer. Eu acho que o mais rápido possível deveria ser encontrada uma forma de sentar a Rússia e a Ucrânia em torno de uma mesa, com quem eles escolherem para ser os mediadores e tentar encontrar uma solução. É isso que eu acho que deve acontecer e é para isso que eu trabalho. Eu lembro que em 10 de dezembro de 2003, 10 de dezembro de 2002, eu tinha sido eleito presidente do Brasil e eu fui convidado para ir aos Estados Unidos. E o meu amigo Bush estava alucinado para encontrar as pessoas que tinham atacado as duas torres. E mais alucinado ainda, para invadir o Iraque. E convidou o Brasil para participar da guerra. Dizendo, inclusive, que se o Brasil participasse da guerra, depois o Brasil iria participar da reconstrução. Eu disse ao Putin, olha, o Iraque fica a 14 mil quilômetros de distância do meu país. Eu não conheço Saddam Hussein. Por que eu vou fazer guerra com ele? A minha guerra é contra a fome no meu país. E outra vez eu quero te dizer, a minha guerra é contra a fome no país, porque depois que a gente acabou com a fome, sabe, em 2012, a fome voltou e nós temos 33 milhões de pessoas passando fome nesse momento no Brasil. Num país que é o terceiro produtor de alimento, o principal produtor de proteína animal do planeta Terra, ter 33 milhões com fome, essa é a minha guerra. Fazer com que o povo brasileiro tenha emprego, fazer com que o brasileiro tenha salário e fazer com que ele tome café, almoce e jante todo dia. Essa é a minha grande guerra e essa guerra eu vou vencer outra vez. Bom dia, presidente. Renata Varandas, da Record.
Presidente, eu queria saber se, com essa vinda do senhor, o Zelensky não estava previsto, de fato, para vir. Isso acabou deixando o senhor numa saia justa, porque, de fato, a gente não estava esperando, e o G7 é todo pró-Ucrânia. E outra coisa, já que o Zelensky não veio, ele ficou pedindo para o senhor abriu um espaço na agenda, isso agora, sem esse contato, sem esse encontro, não reduz a possibilidade do senhor ser o mediador desse conflito? Primeiro, eu não uso saia justa. Há muitos anos que eu não uso saia justa. A segunda coisa, veja, é que eu não estou brigando para ser mediador. Eu não estou brigando para ser mediador. Mediador tem que ser alguém que os dois lados concordem. Quando eu criei o grupo de amigos em janeiro de 2003 para tentar restabelecer o processo democrático da Venezuela, eu propus deliberadamente os Estados Unidos e a Espanha. Os Estados Unidos porque era tido pela Venezuela o país que tinha, sequestrado Chávez. E a Espanha porque foi o primeiro país a apoiar o presidente da Federação das Indústrias que ocupou o lugar do Chávez. Quando eu coloquei os dois, as pessoas se assustaram. Eu lembro que o Fidel Castro disse para mim que Lula, você está entregando a Venezuela a imperialismo. Eu falei, não, Fidel, eu coloquei Estados Unidos e Espanha porque tem que ter alguém para conversar com a oposição do Chávez. Nós não estamos criando um grupo de amigos do Chávez, é um grupo de amigos da Venezuela. É diferente. A questão da paz na Ucrânia, os dois países têm presidente. Eles precisam querer conversar sobre paz. Quando você fala de paz, um fala, eu só converso se o outro se render. Aí ninguém vai se render. Qual é o meu medo? O meu medo é que a gente está caminhando para a possibilidade, de que possa ter uma guerra mais feroz, com arma mais poderosa. Nós estamos aqui em Hiroshima. Ninguém jamais imaginou que os Estados Unidos iriam soltar uma bomba atômica aqui em Hiroshima. E soltou, sem pedir para ninguém. Está certo que ainda não existiu o Conselho de Segurança da ONU. Então, o que nós queremos é evitar isso. E para evitar isso é preciso criar as condições. Então nós vamos criar. No momento que for possível, a gente vai encontrar negociação. Ontem vocês viram o discurso do Biden. O discurso do Biden de que tem que ir para cima do Putin até ele se render, pagar tudo que estragou. Esse discurso não ajuda, na minha opinião. Esse discurso não ajuda. O que ajuda é um discurso de que, gente, vamos sentar primeiro, vamos esfriar a cabeça e vamos começar a conversar. E às vezes leva tempo. Leva tempo. Quando a gente começa uma greve, que é diferente de uma guerra, a gente começa uma greve 100% ou nada. Depois de 10 dias você já aceita 80. Depois de 20 dias você aceita 70. E chega um momento que você aceita só 50 e volta a trabalhar. Uma guerra, guardada as proporções, é mais ou menos a mesma coisa. Por enquanto, os dois estão convencidos de que vão ganhar a guerra. E eu quero que os dois ganhem fazendo negociação. Mas ganhem a paz e não a guerra. É isso. Alô. Bom dia, presidente. Aqui, Eduardo Gayer, da Agência Estado e do Estadão. Presidente, o senhor registrou até que teve encontros bilaterais informais, inclusive com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Esse encontro com o Biden, até o senhor colocou uma foto na sua rede social, deu um abraço e tudo. Minha primeira pergunta é se o senhor chegou a cumprimentar, ter algum contato mais próximo com o Zelensky, e se o senhor eventualmente fez isso, por que não registrou nas redes sociais? O senhor acha que seria, se fizesse isso, perderia o discurso da neutralidade que o Brasil tenta adotar? Obrigado, presidente. Deixa eu lhe falar, não sei se você sabe como é que funciona a entrada lá. Lá, depois que fecha a porta, não entra intérprete, só entra os presidentes. E o ministro das Relações Exteriores. Ou seja, eu estava rascunhando um papel, algumas ideias do meu discurso, que eu acrescentei coisas de improviso no meu discurso. Eu estava anotando. Eu não vi nem a chegada do Zelensky.
Tá? Depois eu vi o Zelensky, deram a palavra para ele, ele falou. E depois de mais 2 falas me deram a palavra. Eu falei. Quando terminou, eu já tinha uma agenda. E já estava atrasada, porque ainda não tinha almoçado e já era 15 para as 2. Eu tive que vir para cá. Foi isso que aconteceu. Sabe, na hora que tiver a oportunidade de encontrar com o Zelensky, nós nos encontraremos e conversaremos. A mesma coisa vale para o Putin. Se tiver a oportunidade de me encontrar com ele, me encontrarei e conversarei. Porque quem quer a paz precisa conversar com todos. É isso. Hello. Thank you. Hello, President. Thank you for coming to Japan. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui ao Japão. Deixa eu fazer ao senhor uma pergunta. Uma é sobre a China. Que tipo de relação econômica que o Brasil quer ter com a China? E no G7, ontem, que acabou ontem, nessa cúpula, que quer reduzir a dependência econômica à China. Eles querem que os membros do G7 reduzam a dependência econômica deles com a China. Qual é a sua política com relação à relação econômica com a China? A segunda minha pergunta é sobre as moedas. O Brasil está trabalhando com a Argentina para criar uma moeda comum local. E o presidente também está trabalhando com a China para usar a yuan, a moeda chinesa, para o comércio entre os dois países. Portanto, eu estou muito curioso sobre o seu plano, a sua visão, presidente, sobre o uso de moedas locais para o comércio exterior. Obrigado. Olha, primeiro é um prazer vir ao Japão. Eu vim aqui como presidente da República, acho que em 2008 ou 2009. Eu vim ao Japão pela primeira vez em 1975, num congresso dos trabalhadores da Toyota, porque a Toyota tinha uma fábrica lá em São Bernardo, na cidade que eu era presidente do sindicato. E eu venho ao Japão participar do G7 e quero agradecer ao primeiro-ministro que nos recebeu de forma muito carinhosa, muito respeitosa e, sobretudo, agradecer a educação do povo japonês. Tá? Porque, sinceramente, se o mundo inteiro tivesse o processo de educação que tem o povo, japonês, certamente a gente não teria tantos problemas no mundo. Eu saio daqui encantado com a gentileza, com a educação de cada pessoa do Japão que a gente encontrou. Por isso eu tenho que dar parabéns ao governo japonês e ao povo japonês. A segunda coisa é que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. A China é o primeiro. Primeiro a China, segundo os Estados Unidos, terceiro é a Argentina. Há muito tempo eu tenho dito que era preciso que a gente criasse condições de fazer negociações comerciais com as moedas dos países. E todo mês os bancos centrais acertavam as contas. Porque não é possível você ficar dependendo do dólar para fazer comércio exterior. Não é possível ficar dependendo de uma moeda que você não produz. Só tem um país que produz dólar, que é os Estados Unidos. Então, por que nós não podemos fazer uma moeda para negociar com a Argentina? Nós já fizemos uma vez com a Argentina para pequenas e médias empresas poder fazer negócio nas suas moedas. Tá? O problema é que, muitas vezes, o próprio pequeno empresário não confia na moeda do seu país. Então, ele prefere fazer em dólar. Por exemplo, os BRICS. Nós haveremos de discutir a criação de uma moeda em algum momento, para que a gente faça negociação com os países, na nossa moeda. Essa é uma discussão. Então a China é um parceiro muito importante para o Brasil. É o nosso maior parceiro comercial. E a gente quer manter essa relação. Isso não impede que a gente mantenha a relação com todos os demais países. Tá? A Argentina é o nosso maior parceiro comercial na América do Sul. Quando eu era presidente, nós chegamos a ter um comércio de 40 bilhões de dólares com a Argentina. Então o Brasil tem que ter interesse com a Argentina. Eu conversei com a diretora do FMI sobre a situação da Argentina e pedi para que a diretora do FMI tivesse compreensão de que depois da pandemia a Argentina teve, uma seca que destruiu 25% da produção agrícola argentina. Isso pesa muito. Então, se a Argentina não tem condições de cumprir o acordo, nós vamos pressionar a Argentina, vamos dar um tempo para que a Argentina possa se recuperar.
E eu espero que tenha sido compreendido. Nós estamos discutindo com os BRICS se é possível os BRICS ajudar a Argentina. A China colocou 30 bilhões de dólares à disposição da Argentina para pagar as suas exportações. O Brasil, só de manufaturado, tem quase 20 bilhões de exportação com a Argentina. Então, o que nós precisamos, na verdade, é equilibrar para que as nossas empresas continuem vendendo para a Argentina. E, para ser sincero, eu quero te dizer, eu sonho com a construção de várias outras moedas entre os países que têm grande comércio, para que a gente não fique dependente só de uma moeda. É isso que eu penso claramente. E eu espero que os bancos dos BRICS criem uma moeda, como o euro. Sabe? Como o euro. É possível a gente criar? É só a gente ir criando as condições políticas e econômicas para fazer isso. E eu, sinceramente, não espero que tenha gente que aceite outra vez a Guerra Fria. A Guerra Fria que aconteceu, sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, eu não quero que aconteça outra Guerra Fria entre China e Estados Unidos. E a gente fique submetido à disputa dos dois. Eu quero uma economia totalmente livre, cada um negocia com quem quiser negociar, cada um vende para quem quiser e compra para quem quiser. É esse o mundo livre que eu quero no mundo comercial. Presidente? Oi. Tá com áudio? Tá funcionando? Tá. Priscila Yasbeck, da CNN Brasil. Presidente, o senhor falou muito sobre qual que é a posição do Brasil em relação ao conflito, que o Brasil não tem uma posição neutra, que condena a invasão da Ucrânia, mas que não acredita que o que Zelensky propõe de solução para a guerra, que seria conseguir mais armas, poderia encerrar o conflito. E o Brasil, acima de tudo, quer encerrar o conflito. É isso que o senhor deixou claro aqui no G7. O que a gente queria saber é qual que é a proposta de solução para esse conflito. De acordo com o que o senhor fala, que as duas partes vão ter que abrir mão. A Ucrânia vai ter que abrir mão de territórios ocupados pelos russos? Por isso que eu digo que o acordo depende de sentar na mesa primeiro. Primeiro você senta na mesa e coloca o que um quer, o que o outro quer. Quando você tiver os 100% de cada um, você vai discutir se é possível e vai começar a negociar o que cada um vai ter que ceder. É isso que vai acontecer. Não tem uma proposta definitiva. Quem tem a proposta definitiva, a proposta da Ucrânia, que você já deve ter lido, é, na verdade, uma proposta de rendição da Rússia. A Rússia não vai aceitar. A proposta da Rússia é rendição da Ucrânia, que não vai aceitar. Então é preciso criar as condições. E só é possível, na minha opinião, quando parar o tiroteio. E os dois sentarem na mesa. Isso quer dizer que a Ucrânia pode perder territórios invadidos pela Rússia? Eu não quero dizer nada, querida. Não quero dizer nada. Pode também ser que ela ganhe todo o território dela e fique com ele. Como a gente não tem nada seguro, a gente vai começar do zero, sabe? Vai se colocar na mesa as condições. As condições da Ucrânia, as condições da Rússia. O que eu estou dizendo é que hoje os dois querem 100%. É isso. E eu acho que não é possível na negociação os dois terem 100%. Cada um vai ter que ceder um pouco. Se não for agora, vai ser amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a um ano, mas vai acontecer. O que precisa é ter interlocutor que não esteja comprometido com um lado ou com o outro, que seja uma espécie de interlocutor independente. Alguém que não tomou posição de um lado ou de outro, sabe, nessa guerra. Eu estou citando alguns países que eu nem sei se eles querem. Eu estou citando a China, eu estou citando a Indonésia, eu estou citando a Índia, eu estou citando o Brasil. Eu estou citando 4 países de grande população, que são países que não estão diretamente envolvidos. E que saem do G7 com essa mensagem. Saem do G7 com essa mensagem. Brasil e Índia. Por favor. Eu saio do G7 como? Com essa mensagem. Eu saio com essa mensagem, querida. Até porque, sinceramente, eu não vim para o G7 para discutir a guerra da Ucrânia. Eu disse no meu discurso que a discussão da guerra da Ucrânia deveria estar sendo feita na ONU. Eu sou presidente há 5 meses e nunca fui convidado para uma reunião na ONU para discutir a guerra.
É na ONU que tem que ter. Inclusive, a gente poderia antecipar a Assembleia Geral, que é feita em setembro, para junho, para julho, para discutir a guerra. Vamos colocar todos os membros da ONU, vamos trazer Putin e Zelensky para eles falarem, sabe? E vamos abrir um debate franco e aberto aonde? Na ONU, que é o espaço. Aqui no G7 nós viemos para discutir economia, para discutir a questão do clima. Por isso que eu falei, o espaço de discutir a guerra não é no G7, nem é no G20, é no prédio das Nações Unidas. Aliás, o Conselho de Segurança deveria estar discutindo. Por que não discute? Porque quem se envolve nas brigas são as pessoas que são membros do Conselho de Segurança. Então não tem ninguém para discutir paz. Porque estão todos envolvidos. Não sei se você percebe, são os membros do Conselho de Segurança que vendem armas, são membros do Conselho de Segurança que fazem guerra. Sabe? Então é preciso mudar a lógica de funcionamento das Nações Unidas. Eu estou gritando desde 2003. Eu já tive apoio de muita gente, já tive apoio do Putin, tive apoio do Medvedev, tive apoio do Sarkozy, tive apoio do Chirac, tive apoio do Gordon Brown, tive apoio do Tony Blair. Sabe, quem não dava apoio eram os Estados Unidos e a China. A China, porque vocês sabem, a China não quer que o Japão entre, sabe? Então ela não dava o apoio. Mas nós vamos continuar defendendo a entrada da China, a entrada do Japão, a entrada da Índia, a entrada da Alemanha, a entrada do Brasil. E outros países africanos, a África tem 54 países, pode entrar a África do Sul, pode entrar a Nigéria, sabe? Pode entrar o Egito. E a Ásia tem que entrar outros países também. Por que o Vietnã não está? Por que a Indonésia não está? É isso, gente. É tentar mudar o bloco que foi construído em 1945. Olha, eu estou agora com a ideia de brigar para que a língua portuguesa faça parte da língua oficial da ONU. Por que a língua portuguesa não faz parte oficial? Porque quem tem a língua oficial são os 5, mais a Espanha. A língua espanhola, ou seja, mas por que o Brasil, que tem 300 mil, sabe, portugueses nos países de língua portuguesa, não pode ter uma língua oficial da ONU? Não pode, porque só tem 5. É os 5 que criaram a ONU, é os 5 que estão no Conselho de Segurança e que tem que dar uma flexibilizada. O mundo de 2023 não é o mundo de 45. É outro mundo. Então eu ainda trabalho com a ideia de convencer as pessoas a fazerem mais abertura. Sabe o que acontece? Eu nasci na vida política negociando. Eu aprendi a fazer política negociando nas principais greves acontecidas no Brasil. Então a arte de negociar é uma arte de paciência. Você pode escolher negociar quando você está com força. E quando você está com força, às vezes você não quer negociar porque você pensa que vai ganhar. E quando você for negociar, se você estiver enfraquecido, você vai negociar por baixo. Então, eu acho que a Ucrânia e a Rússia, em algum momento, eles vão saber que é preciso negociar. E quando quiserem negociar, pode ter certeza que tem país pronto para participar de interlocutor. Obrigado, pessoal. Obrigado. A gente tem que pegar um voo agora longo para o Brasil. Ô, gente, é 26 horas até o Brasil. Não é brincadeira. Não, eu saio daqui e vou para Alasca. Do Alasca eu vou para o México, do México vou para o Brasil. São 26 horas, 24 horas dentro do avião e 6 horas nas 3 paradas. Não é fácil. O Japão é muito longe, ou o Brasil que é muito longe. Obrigado, pessoal. Acabou? Acabou. Que entrevista curta. E como é que o senhor sai daqui, presidente? O balanço final aí. Ali, presidente. Opa, desculpa.
Como é que o senhor sai daqui? Um balanço final, então. Eu saio daqui mais otimista do que nunca. Mais otimista do que nunca. Primeiro porque a chance do Brasil estabelecer parcerias fortes na área comercial, na área cultural e na área política é muito grande. Eu não sabia que as pessoas gostavam tanto do Brasil. Não sabia. As pessoas gostam muito do Brasil. As pessoas estão muito felizes com a volta da democracia no Brasil. As pessoas estão muito felizes e alegres com a volta do Brasil ao cenário internacional. Ou seja, o Brasil voltou a ser civilizado. Simples assim. E todo mundo quer encontrar com o Brasil. E eu fico feliz por isso. Então ainda tem, esse ano eu ainda tenho que viajar. Sabe, São Tomé e Príncipe porque tem a CLP, o Encontro dos Países de Língua Portuguesa. Depois eu tenho que ir à África do Sul porque tem os BRICS. Depois eu tenho que ir à Índia porque tem o G20. Eu tenho que ir porque o Brasil vai presidir o G20 o ano que vem e vai presidir os BRICS o ano que vem. Então, ano que vem, vocês estarão no Brasil fazendo essa pergunta para nós. Tá bem, gente? Obrigado. E até outra oportunidade.